Olá, meus irmãos, boa noite, tudo na paz de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com uma palavra abençoada para o seu coração. Estamos no 24º dia, já caminhamos aí mais da metade e eu tenho certeza que Deus tem derramado bênçãos sobre a sua vida. Você tem crescido espiritualmente, você já tem recebido milagres, e se você já recebeu algum milagre, tanto seu ou como da tua família, que você esteja orando, buscando, coloca aqui nos comentários para que a gente possa se alegrar com você. Eu quero trazer uma palavra hoje ao seu coração muito importante. O ser humano ele tem o costume de esquecer as coisas que são ditas, e Deus ele adverte isso. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus ela diz assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e dons do Espírito Santo, retribuídos segundo a sua vontade. Até aqui por enquanto. Deus então ele está advertindo o povo sobre o perigo da falta de atenção. Nós estamos aí num período de 40 dias de palavras abençoadoras, palavras que nos eleva, que nos amadurece, palavras que a própria palavra de Deus diz que ela serve como uma espada de dois gumes que divide entre a alma e espírito, ou seja, uma palavra que de fato faz com que a nossa alma e o nosso espírito seja transformado, seja atingido. Nós vemos muitos profetas no Antigo Testamento que, quando Deus se revela a eles, a Bíblia fala que Deus ele faz com que esses profetas eles comam o rolo da palavra de Deus. E a Bíblia fala que esse rolo tem gosto amargo quando entra na boca deles, porém quando ele é digerido se torna algo doce. Ou seja, algo que aos nossos olhos muitas vezes é confrontador, algo que quando Deus fala ao nosso coração muitas vezes que machuca a gente, que dói a nossa carne, porém quando nós entendemos ela, quando nós prestamos atenção na palavra e damos a devida atenção a ela, ela transforma a nossa vida, ela se torna algo doce, algo gostoso de se ouvir e de se colocar em prática na nossa vida. Então o Senhor ele faz essa advertência, ele fala que nós devemos dar mais atenção para as coisas que nós temos ouvidos do que para as coisas vãs, do que para algo futurista. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir profetada, de ouvir o que vai acontecer no futuro, ou de ouvir o que aconteceu no passado da sua família, de descobrir RG e coisas desse tipo. Porém, o que Deus está dizendo aqui é que eu e você, tudo aquilo que foi derramado sobre a nossa vida da palavra de Deus, nós devemos levar em consideração e colocá-las em prática na nossa vida. Como eu falei aqui no começo, o ser humano ele tem a dificuldade de lembrar das coisas normalmente. Quando nós fazemos algo contínuo, algo que muitas vezes demora 1 mês, 2 meses, um propósito, nós seres humanos temos a tendência de esquecermos daquilo que Deus começou a falar no nosso coração. E eu vou mais além, nós temos a tendência de, como nós estamos num propósito, Deus não faz de imediato algo na nossa vida, nós temos a tendência de não valorizar mais aquilo que está sendo tratado em nosso coração como palavra de Deus. Só que, irmãos, a palavra de Deus, ela não é imediatista. A palavra de Deus, ela tem propósito. Tudo aquilo que Deus fala ao meu e ao seu coração é sobre propósito.
é sobre algo que vai acontecer na nossa vida e que vai transformar a nossa vida. Não é apenas algo para que a gente se sinta feliz, não é apenas algo material, não é apenas dinheiro, não é apenas você ter um relacionamento com uma pessoa, Deus te prometer um marido ou uma esposa. Não, é algo que vai além das nossas próprias vontades. É algo que não beneficia apenas nós, mas sim beneficia as pessoas ao nosso redor. Só que nós caímos no engano de achar que tudo que Deus vai fazer para a nossa vida é apenas para nós. Pelo contrário, irmãos, Deus vai fazer na sua vida para que através de você outras pessoas sejam abençoadas, outras pessoas sejam transformadas por aquilo. A pessoa olha para a sua vida, vê que você tem recebido de Deus, que você tem recebido um milagre, e a partir disso, quando você for dar o seu testemunho, quando você for pregar o Evangelho, ela não vê apenas o Evangelho, mas sim o poder que o Evangelho traz na vida das pessoas. Nós não podemos cair no engano de achar que, porque Deus não fez no primeiro dia, Deus não vai fazer nos outros 39. Nós não podemos cair no engano de achar porque Deus não fez de imediato, Deus ele já não vai mais fazer, ou Deus já não está mais olhando para nós. Sabe, irmãos, cada palavra que nós temos trazido aqui é para que você tenha maturidade, é para que você entenda que os caminhos de Deus, ele é um processo. Ele não é uma corrida de velocidade, como a palavra diz, mas sim uma corrida de perseverança. E nós não podemos esquecer disso. Como é a própria palavra de Deus, eu li aqui para vocês, como é que nós vamos esquecer? Olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o que o profeta está dizendo. Como que eu e você vai negligenciar tão grande salvação que Deus tem derramado sobre a nossa vida? Como eu e você vamos negligenciar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e tudo aquilo que Deus tem falado para nós? Como é que nós não vamos dar crédito para a palavra do Senhor? Como nós não vamos dar crédito para tudo aquilo que Deus ele vai fazer na nossa vida e que Ele já decretou que vai fazer na nossa vida, irmãos? Não é algo que vai acontecer no primeiro dia, no segundo. Pode ser que aconteça, irmãos, no último dia. Pode ser que aconteça depois dos 40 dias. Mas o que vai determinar se vai acontecer ou não na sua vida é você ter a maturidade de entender que tudo é um processo, que tudo é no tempo de Deus. Nós estamos acompanhando a leitura de Êxodo. Mais para frente vocês vão ver quanto tempo o povo de Deus demorou para alcançar a terra prometida. Nós vamos ver, vocês perceberam, todo o processo do chamado de Moisés, de quando Deus levantou Moisés para que ele fosse até o faraó, tudo o que aconteceu no Egito para que faraó deixasse o povo judeu ir, ou seja, tudo é um processo, irmãos. Nós devemos dar atenção para tudo aquilo que Deus tem falado no meu e no seu coração. Nós não podemos esquecer, irmãos, sabe por quê? Depois, quando vir as dificuldades, quando vir as provações, as tentações, nós precisamos saber o que Deus prometeu para nós como vida. O que Deus ele tem derramado sobre nós, o que Deus falou sobre você, irmãos, qual é o propósito de vida que Deus tem falado ao seu coração, o que Deus tem para você como propósito. Se você não der atenção para o que Deus tem para você, a primeira oportunidade de você pecar, você vai pecar, porque você não deu a devida atenção à palavra de Deus. E isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos dar a devida atenção e sermos resilientes, sermos fortes. O mesmo ímpeto que nós começamos esse propósito, você continue nele, com a mesma fé que você começou, dizendo que a sua família vai ser liberta, dizendo que você vai ser liberto. Você vai receber o propósito que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus te prometeu, o milagre financeiro, o milagre na saúde, o milagre na família.
É com a mesma fé que você começou, acreditando que Deus vai fazer, é a fé que você tem que continuar até o último dia, ou até depois de quando acabar esse propósito. A palavra de Deus diz em Colossenses, se não me falha a memória, no capítulo 2, versículo 6, que assim como recebemos o Senhor, também andai nele. O que ele está querendo dizer com esse versículo? Ele está querendo dizer que com o mesmo amor. Você lembra quando você entregou a vida para Jesus? Você lembra o primeiro dia que você disse sim para Jesus? Como foi a sua conversão, o seu primeiro amor, como nós crentes gostamos de dizer bastante? Você lembra disso? Como que foi? Você era um apaixonado por Jesus. Você vinha em todos os cultos, você lia a palavra de Deus, você orava com firmeza, você chorava aos pés de Jesus. Só que nós, como seres humanos, falhamos em continuar dessa forma. Com o tempo vai passando, com a maturidade que nós vamos criando, nós vamos deixando esfriar o que no começo foi fervoroso, foi maravilhoso, foi aquele amor à primeira vista, como se a gente estivesse no nosso primeiro dia de namoro, não via a hora de conhecer a pessoa, não via a hora de estar junto com a pessoa. E é isso que Deus espera de mim e de você, a continuidade, a resiliência de se manter firme. Irmãos, o que no começo, o que mais se torna notório na nossa vida com Deus é o fogo do Espírito, é o amor, é aquele, não, eu vou fazer, não, eu vou para frente, não vai ter culto, eu vou, não tem jejum, eu estou dentro, tem evangelismo, eu estou dentro. Só que a partir do momento que as coisas vão passando, o que mais vai fazer diferença na nossa vida é a maturidade e a atenção que nós damos sobre a palavra de Deus. Porque a maturidade vai nos levar a níveis de nós muitas vezes não agir mais com a emoção como no começo era, não agir mais com a alma como no começo era, mas sim já começar a agir com o nosso pensamento, com a nossa inteligência, ter a maturidade de discernir o tempo, ter a maturidade de entender que no começo é um tipo de prova que nós passamos, vai passando os anos, já é um outro tipo de prova, e assim Deus vai nos dando maturidade, e assim Deus vai nos elevando a nossa fé. E sabe o que eu acho mais maravilhoso da palavra de Deus, de andar com Deus? É que no começo, muitas vezes eu queria que Deus falasse comigo todo dia. Todo dia eu queria ouvir a voz de Deus, todo dia eu queria ver Deus falando algo sobre a minha vida. Só que passou um certo período, eu comecei na minha cabeça, achar que Deus já não estava mais falando comigo como Ele falava no começo. E eu ficava me perguntando, mas Senhor, será que eu estou frio na minha fé? Será que você não está mais falando comigo? Será que eu estou em pecado? E sabe o que eu percebi, irmãos? Que na verdade Deus ele não precisa falar todo dia comigo. Deus ele precisa falar uma vez comigo. E eu fazer cumprir aquilo que Ele falou um dia para mim. Porque não adianta Deus todo dia falar com você, se você não dá conta de cumprir com aquilo que Deus está falando para você. Imagine só se todo dia Deus falar algo diferente na sua vida. Se todo dia Deus ficar mudando os planos na sua vida. Imagine a confusão. Não, irmãos. Deus ele não precisa fazer isso. Ele precisa falar com você, claro. Você precisa buscar ouvir a voz dele. Você precisa buscar intimidade com ele. Isso é inegável. Isso na nossa fé é imprescindível. Nós precisamos todos os dias buscar ele. Mas nós precisamos ter a maturidade de entender o que Deus falou com você no começo. Você prestou atenção no dia que Deus falou com você? O que Ele pediu para que você fizesse? O que Ele pediu para que você tirasse da sua vida, para que você andasse para frente, para que você criasse maturidade? Você tem cumprido com isso? É essa atenção que nós devemos dar à palavra de Deus. Você tem prestado atenção naquilo que Deus tem falado com você?
Você lembra o que Deus falou com você? Você prestou atenção nos detalhes? Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Ela é o nosso mapa para que nós alcancemos o propósito de Deus. Está tudo escrito aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus, junto com a sua intimidade com Jesus, em oração, em busca pelo Espírito Santo, junto com as disciplinas espirituais, jejum, oração, tudo isso, junto com a palavra de Deus, vai fazer com que você alcance aquilo que Deus te chamou para fazer. Alcance. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, irmãos. Todas as vezes que você entrar na presença de Deus, seja num culto, seja assistindo um vídeo, seja em algum propósito, seja na sua casa, irmãos, preste atenção naquilo que Deus está falando naquele momento. Preste atenção. Busca entender o contexto do que está sendo dito para você ali. Sabe, eu tenho na minha cabeça, irmãos, não existe palavra que é para o irmão do meu lado quando eu estou no culto. Não, existe a palavra que é para mim. Então, todos os dias que eu estou na presença de Deus, assistindo um vídeo do nosso propósito, sendo num culto, irmãos, eu não estou nem aí para quem está do lado. A palavra é para mim. Não é para o irmão que está em casa, não é para o irmão que não está prestando atenção, para o irmão que está passando por dificuldade. Não, é para mim. Eu procuro buscar o que Deus está querendo dizer naquele momento para mim, para que eu possa alcançar o propósito que Ele tem na minha vida. Confesso para vocês, irmãos, eu tenho uma palavra que Deus falou para mim um dia. Eu tenho uma palavra que eu recebi do Senhor num culto, irmãos. E confesso, essa palavra, eu não digo que ela satisfaz, porque Deus já disse como eu vou alcançar isso, eu já disse o porquê, o propósito de eu alcançar isso que Ele disse um dia, mas todos os dias, todas as vezes que eu estou diante da palavra dEle, da palavra de Deus, todas as vezes que eu estou de joelhos orando para que Ele possa me dar maturidade, para que Ele possa derramar o Espírito dEle sobre mim, para que eu possa ter discernimento da Sua palavra, irmãos, eu coloco a palavra que Ele disse para mim um dia, eu sempre repito ela, eu falo, Senhor, um dia me disse isso, o que eu tenho que fazer para alcançar? Porque isso está ligado à minha família, está ligado à minha salvação, está ligado às pessoas que estão ao meu redor, porque a palavra não foi só para mim, ela não vai me impactar apenas, ela vai fazer com que ao meu redor também seja transformado. E é isso que nós precisamos entender. E eu fico prestando atenção para que eu possa me mover de acordo com a palavra dele. A Bíblia fala lá em Êxodo, como a gente está lendo, que de dia era uma coluna de nuvem para que o povo não se queimasse do sol. De noite era uma coluna de fogo para que o povo não passasse frio no deserto. Para quê, irmãos? Para que eles um dia chegassem à terra prometida. Ou seja, tudo que Deus faz, tudo que Deus fala na nossa vida é para que eu e você cumpramos aquilo que Ele tem para nós. Então, irmãos, eu peço para que você entenda isso. Eu peço para que você busque entender isso. Preste atenção no que Deus tem falado para você. Nesses dias de propósito, preste atenção. Sabe? Busque entender a palavra de Deus. O que Deus falou sobre a sua família. O que Deus falou sobre a sua casa. O que Deus falou sobre você, irmãos. Para que você alcance e almeje o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor e Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor tem derramado ao nosso coração, Pai. Pai, que nós possamos prestar atenção na Tua palavra, que nós possamos dar a devida atenção, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai, durante esses dias, Pai. Pai, eu oro, Pai, para que nós não percamos nada, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que todos os dias na nossa vida, Pai, nós possamos entender, Pai, e caminharmos para o propósito que o Senhor tem na nossa vida, Pai. Que nós alcancemos maturidade, Pai, tal maturidade de sabermos, Pai,
quando irmos, quando ficarmos, quando mudarmos de rota, Pai, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que você receba essa palavra, que você na sua casa aí venha entender e colocar em prática tudo que nós temos falado aqui. Tem sido abençoador, irmãos. Tem sido algo maravilhoso. Tem transformado vidas. Ontem o pastor Vinícius trouxe uma palavra tão forte ao nosso coração no culto, que eu fui para casa, eu fui ler de novo os versículos de tão forte, porque mexeu, transformou a minha vida, o meu entendimento naquele momento. E que assim seja na sua vida. Amém? Lembrando que no domingo, às 5 horas da manhã, temos uma palavra com a pastora Gabi. E também temos o nosso desafio. E à noite um culto. Desculpa, irmãos, na segunda-feira, tá? No domingo eu estou fazendo hoje. Desculpa, irmãos. Confundi aqui. Na segunda-feira, tá bom? Temos uma palavra com a pastora Gabi, com o propósito e o jejum, e também um culto aqui em Piracicaba às 7 horas da noite e também online. Deus abençoe vocês. Até mais.